Como a gente sabe se estamos despertando a consciência? Bom, é muito simples, né? A gente começa a sentir que nós não fazemos parte mais desse mundo. Tudo que está à nossa volta, nós começamos a questionar a veracidade, a origem, e esse questionamento nos leva a uma busca, nos leva a um questionamento ainda maior. Começamos a questionar sobre nós mesmos. Depois, vamos buscando uma resposta sobre a nossa própria existência aqui na Terra, né? Até que vamos alcançando níveis maiores de consciência e o despertar vai atingindo outros níveis, até que a gente possa realmente compreender o propósito da vida. Existem muitas camadas e essas camadas vão sendo ultrapassadas na medida que vamos avançando nessa busca. O problema é que, infelizmente, né, todos os caminhos, os conhecimentos, as informações que foram deixadas para a humanidade encontrar esse caminho de evolução foram manipulados e distorcidos no passado por alguns grupos de poder que estão até hoje na Terra e que fizeram questão de desvirtuar o conhecimento, para que a humanidade não tivesse acesso à informação, ao conhecimento, né, evolutivo. E eles construíram essa matrix, nos envolveram com essa matrix, com esse sistema de mentiras para nos iludir e atrasar a nossa evolução. Então, o despertar ele surge justamente no momento em que nós começamos a perceber essa vida irreal que nós estamos inseridos, né? Então, é muito importante a gente passar por esse despertar. Muitas pessoas acabam sentindo uma dor, um sofrimento muito grande no início, né? Porque não conseguem se encaixar no mundo, acham que o mundo realmente é muito injusto, que a maldade, né, sobressai a bondade, a consciência. E isso é fato. A humanidade, 80% dela, realmente vive em prol do egoísmo, né? E nós estamos aqui justamente para aprender diante do bem e do mal, justamente para trabalhar o nosso egoísmo, para trabalhar a nossa consciência cada vez mais, para que nós possamos avançar e saber lidar com essa emoção, que é aquilo que nós recebemos aqui na Terra e temos que nos tornar mestres, lidando com as emoções. Como se tornar um ser humano que controla e manipula as frequências emocionais. É isso que nós estamos aqui para aprender. Por isso que muitas vezes esse jogo do bem e do mal é tão difícil de ser compreendido na Terra. Mas existem leis universais que regem toda a evolução nesse sistema. Nós não estamos fora dela, né? Nós estamos passando também por um processo de desenvolvimento não só físico, genético, mas também emocional, mental, espiritual e dimensional. Nós temos que avançar, né? É como se fosse uma grande escola de aprendizado esse mundo. E nós temos que aprender a lidar com as adversidades, né? Então é muito importante a gente compreender, buscar a neutralidade diante do despertar. E lembrando, nunca impor, né? Nunca forçar o nosso despertar para as outras pessoas. Isso é muito importante. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de encontrar o caminho que cada um vai sentir no seu coração, na sua mente, que é o seu caminho. Ninguém tem o mesmo caminho, tá? Apesar da busca da verdade ser parecida, cada um tem o seu processo. Então vamos respeitar também as pessoas, tá? Não é porque a gente despertou que nós temos que forçar as pessoas à nossa volta a despertar também. É o nosso exemplo, é o nosso próprio modo de viver, a nossa própria energia, a nossa consciência é que vai despertar as pessoas à nossa volta, e não a nossa imposição egoísta sobre o processo dos outros. Então, vamos ficar bem atentos às nossas atitudes, porque nós não somos melhores que os outros, só porque temos uma consciência, né, mais expandida e estamos saindo da Matrix. Muitos falam, né, que saíram da Matrix, mas ficam julgando aqueles que estão na Matrix. Será mesmo que saíram? Né? Será mesmo que estão fora da Matrix? Então vamos refletir um pouco sobre isso. Como saber se estamos tendo contato com os seres dimensionais? Você vai sentir uma energia muito forte, tá? É uma energia que nos acelera.
mas não no sentido de deixar a gente em descontrole, né, em hiperatividade, não. Você sente uma força vibracional muito presente. E vem um sentimento de que nós estamos em paz logo em seguida. Tá? É uma energia muito boa, porém muito intensa. Então, para a gente ter contato com os seres dimensionais, nós temos que trabalhar nosso nível mental, aumentar nossa atividade cerebral, né? Estar sem toxinas no corpo, fazer exercícios físicos, estar no peso ideal, trabalhar nossa vibração de modo geral para que ela fique mais alta, né? Mais purificada, vamos dizer assim. Não necessariamente que nós temos que ficar zen, ficar relaxados, não. Nós temos que estar bem ativos, bem conscientes, bem acelerados, né? Com o pensamento rápido, com a percepção 360 graus, e principalmente o nosso nível de consciência deve estar conectado ao coração, tá? Aos princípios éticos e morais que regem nossa vida. Porque eles não conversam com as pessoas, nem fazem contato com as pessoas que têm maldade no coração. Somente aqueles que têm a pureza, que têm a alma em desenvolvimento, né? Então, nós sentimos a presença dos dimensionais, temos esses contatos quando nós estamos preparados também para isso, tá? Eles não fazem nenhum tipo de contato ou de situação que vai prejudicar um ser humano ou atrapalhar a evolução para que a pessoa desperte de forma forçada. Isso não existe, tá? Eles sempre respeitam a evolução do ser humano, eles sabem exatamente o momento de cada um e não interferem no nosso processo. Somente quando a gente está realmente consciente, despertando mesmo, e a gente tem consciência do que nós viemos fazer aqui, eles começam a se aproximar e emitirem alguns sinais, interferem um pouco na nossa vida para marcar algumas situações, para que depois a gente lembre no futuro da presença deles. Isso faz parte do nosso acordo que nós temos, né? Porque nós também somos dimensionais. A diferença é que nós estamos encarnados na condição humana e os nossos amigos estão já em outras dimensões da realidade, já transcenderam essa realidade. Muitos nem desceram até aqui. Alguns vieram, conseguiram fazer o processo de evolução, se tornaram seres universais, transmutaram, né? Atingiram a vida eterna. Outros não. Outros sempre permaneceram lá, nos níveis superiores, e nós estamos aqui porque viemos em compromisso também, mas passamos por essa condição humana, estamos experienciando essa natureza humana para um aprendizado específico, para que a gente possa retornar um dia numa frequência acima, inclusive, dos dimensionais, tá? Isso tem a ver com essa experiência que nós estamos passando nesta genética adâmica, tá? Nesse tipo fisiológico que nós estamos encarnados. E tem a ver também com as emoções, com esse trato das emoções, como eu falei anteriormente, com a nossa capacidade de evoluir com 100% das emoções. Como evoluir nossas emoções para ampliar a compreensão do que está por vir? Sempre fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, ou não fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Essa é a lei universal, né? Para que a gente possa lidar com as nossas emoções, lidar com o nosso ego, lidar com o ser humano, com os animais, com todos os reinos da natureza, nós temos que trabalhar a nossa ética, nosso princípio de consciência, de moral, de sempre ter noção das consequências das nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes, né? Tudo aquilo que diz respeito aos nossos relacionamentos. Sempre nos colocar no lugar do outro. Assim, nós vamos lidar com as nossas emoções com maestria. Porque o que é a emoção? É aquilo que nos move, está totalmente relacionado ao desejo, tá? A busca que nós temos pelo prazer e a busca que nós temos para evitar a dor. Então, as emoções nos conduzem a essa sensação de que nós queremos o prazer e queremos evitar a dor. É sempre assim. Então, nós vamos sempre buscar o quê? Esse sentimento de felicidade, de alegria, de preenchimento, de amor, de paz,
de nos sentirmos importantes, de termos reconhecimento. Todas as emoções dizem respeito a esse preenchimento que nós buscamos, ou essa fuga de sentimentos que nos trazem essa sensação do vazio, de não estarmos preenchidos. Esse é o jogo da vida. E por isso estamos lutando incansavelmente nos relacionamentos, né, para sairmos por cima dos outros. Quando a gente compreende esse jogo, que as emoções devem ser compartilhadas, unificadas nas relações, a gente para de competir e começa a colaborar com a vida daqueles que estão à nossa volta. E assim, os outros também vão colaborar com a nossa vida e o mundo vai se transformando. E passamos de um mundo emocional negativo para um mundo emocional positivo, muito mais ligado à lei do amor, né? Que Jesus Cristo já deixou aqui há milhares de anos atrás. Todos os mestres, todos os nossos amigos das estrelas, né, que sempre estiveram presentes aqui, traziam essa informação, traziam um conhecimento de como deveríamos lidar com as nossas emoções. Porque o maior desafio sempre foi esse: como lidar com as frequências emocionais. E se nós tivéssemos consciência do poder que nós temos em mãos, através das emoções, nós vamos conseguir nos tornar deuses criadores aqui na Terra. Porque é através das emoções que nós plasmamos e criamos o nosso destino, a nossa realidade. Estamos atraindo todas as coisas e repelindo também através das emoções. Se nós usássemos nosso pensamento, nossas emoções, nosso desejo e a nossa vontade, a nossa ação na direção correta, conscientemente, sabendo manipular as frequências emocionais, tudo que a gente quiser, a gente consegue. Se a gente conseguir manipular o nosso pensamento, nossas emoções, o nosso corpo, a nossa energia da maneira correta. Esse é o conhecimento que foi escondido da humanidade, né? Nós somos uma máquina quântica. Nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, nossas glândulas, todo o nosso campo energético, todo o nosso ser espiritual, dimensional, juntamente com essa máquina quântica que é o corpo, consegue realizar milagres. Nós somos deuses em manifestação, ainda que em miniatura, mas em potencial nós somos deuses da mesma forma que o nosso casal criador, a energia suprema, o Deus maior, né? Que na verdade é um casal. Então, da mesma forma que eles manifestaram essa criação, nós também manifestamos a nossa criação particular, com o nosso pensamento, nossas emoções, nossas ações, e vamos colher as consequências das nossas ações a todo instante. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida, né? E as nossas emoções são a chave para que a gente possa realmente realizar e concretizar tudo para o nosso destino, para o futuro, né, que nos espera. E aqueles que não são dimensionais? Ana Paula pergunta. São o quê? Eles vão despertar também? Sim, os dimensionais são aqueles que vieram de outras realidades, de outras dimensões para cá, para esta dimensão que nós estamos, que é a terceira dimensão. Eles estão encarnados por um período, né, nesse corpo, nesta raça, nesta genética, nós chamamos de raça adâmica. Mas os espíritos que estão encarnados são provenientes de outros mundos, outras realidades, outras dimensões. Ou melhor, são extraterrestres, tá? Que estão encarnados aqui na Terra. Por isso chamamos de dimensionais. E eles não se sentem como fazendo parte desse mundo. Eles sentem que eles não são daqui, né? Já os planetários, aqueles que não são dimensionais, são aqueles espíritos que são daqui mesmo, da Terra, ou seja, foram criados em sua origem evolutiva para iniciar o seu processo de evolução aqui, na Terra. Eles não vieram de outras dimensões. Vamos dizer assim, quando Deus, o casal criador, manifestou a sua criação, ele projetou em miríades de formas todos os reinos da natureza, assim como todos os seres viventes, em diversas dimensões, em diversos reinos, em diversos níveis de manifestação, tá?
Então, aqueles que iniciaram a sua jornada evolutiva em mundos de terceira dimensão, como o nosso aqui, a Terra, o primeiro anel da Terra, eles são planetários, tá? Eles não são dimensionais, são seres da Terra. Já aqueles que passaram por outras dimensões, foram criados em outras realidades, né? Muitas vezes eram até anjos, né? Foram criados na condição angelical, mas foram descendo e se manifestando e experienciando a vida em outras dimensões inferiores, podem vir a passar por essa experiência humana na terceira dimensão também. Estes, vamos dizer assim, são anjos encarnados na condição humana, são os dimensionais, ou os extraterrestres, aqueles que vieram das estrelas. Esses são os dimensionais. Existem muitos na Terra hoje, muitos mesmo, né? E, em contrapartida, também temos muitos seres aí planetários da Terra, que não são dimensionais. Se vocês analisarem bem, dá para diferenciar e dá para entender claramente quem é dimensional e quem é planetário. É muito simples. Sobre a não canalização dos seres de luz. Siga um canal que faz canalizações de vários seres e irmãos galácticos. Bom, segundo nossas informações, né, segundo a parceria que nós estabelecemos, nós sabemos que a interação com os dimensionais, ele se dá em níveis mais acelerados, ele não se dá nesse nível astral, espiritual, ele se dá do nível mental superior para cima, ou seja, muitas vezes, para termos a interação direta com os irmãos das estrelas, ou com os galácticos, ou com os dimensionais, com os extraterrestres do bem, nós temos que manifestar um nível de vibração muito maior e não estarmos polarizados no nível espiritual, astral. Eles não fazem mais canalizações como faziam no passado. A gente sabe que desde 2005, mais ou menos, não ocorrem mais esses contatos, tá? Então, o que acontece? Existem sim algumas manifestações do nível extrafísico, é possível sim ter alguns contatos no nível extrafísico, espiritual. Mas com relação a mensagens, é muito complicado isso, porque nós não sabemos a fonte, não sabemos a origem, de onde está vindo, né? Qualquer um pode manifestar uma mensagem, escrever, falar, qualquer coisa. Eu mesmo agora aqui posso canalizar qualquer coisa. Só que eu não garanto para vocês que isso realmente está vindo de uma mensagem de um ser superior, tá? Não, pode vir da minha própria consciência. Eu mesmo posso estar me conectando com o meu eu superior, com a minha mente, ou até mesmo com o consciente coletivo, e captando essas informações. Então, como nós buscamos a interação física, verbal, concreta com os seres dimensionais, nós não trabalhamos com canalização. E sabemos que eles não trabalham com canalização também. Então é muito delicado esse assunto, né? É um pouco complexo isso aí, porque muitas pessoas dizem receber mensagens de seres e tudo mais. Na verdade, a maioria delas são manifestações da própria pessoa ou de entidades espirituais que se passam por estes seres, né? Eu mesmo, recentemente, fiz uma live no canal de uma famosa canalizadora aí, né? E ela disse que os seres que ela tinha contato no mundo espiritual haviam dito para ela, né, os seus mentores, que nós deveríamos fazer uma live, que seria muito importante. Eu fui fazer a live, né? E por minha surpresa, quando encerramos a live, acho que muitos de vocês até assistiram, né, adoraram a live, ao final a live foi excluída. E eu fiquei surpreso, né? Falei, nossa, mas por que que a live foi excluída? Aí eu fui conversar com ela, ela me disse que os seres da luz, os mentores espirituais, tá? Inclusive Arcanjo Miguel, havia dito que esta live deveria ser excluída do YouTube, porque iria causar muitos problemas para todos, tá? E que não era permitido por parte dos seres da luz que esse conhecimento que eu passo e passei para ela também fosse manifestado. Então, eu respeitei, né, as orientações dos seres invisíveis, destes seres da luz, né,
que disseram que as informações que eu estava levando não eram da luz. Tá? Então, vamos respeitar, né? Eu disse que respeitava a decisão dela, disse que se os mentores dela disseram isso, tudo bem. Aí, né, fui perguntar para os nossos amigos, né, que eu não converso através de canalização, nós conversamos fisicamente com eles, né? E eles disseram que não, na verdade não ocorreu nenhum tipo de contato, né? A própria mente da pessoa, com medo das informações, fez questão de manipular, de se autoinduzir numa fantasia mental, né? Uma espécie de delírio mesmo espiritual, que muitos entram aí, e conduziu ela a excluir a live. Ela mesma fez isso, com medo de mudar e quebrar os paradigmas do conhecimento, né, e da busca que ela tinha. É normal. As pessoas realmente sentem esse tipo de coisa e acabam usando esse lado espiritual para justificar muitas coisas que elas não sabem ainda. Então, é complicado. Então, infelizmente, tem muita gente que está se auto-sabotando, né, que está numa viagem da maionese, né, eu costumo dizer, às vezes não por maldade, mas por não terem mais o que fazer, né, porque chegaram num ponto que não tem mais o que dizer, mais informações. Então, acabam criando essas coisas para poder dar continuidade ao trabalho delas. Então, é um pouco complicado a gente mexer com o lado espiritual. É até perigoso mexer com essas frequências espirituais, né? Porque tem muita coisa que interfere. Tem energias positivas e energias negativas no nível espiritual. Já no nível dimensional, não. Nos níveis mais acelerados, não tem como existir nenhum tipo de força, influência, entidades, seres que são negativos. Todos eles atuam dentro de uma faixa já superior, né? Muito mais próximas da energia suprema de Deus do que nós que estamos aqui e daqueles que estão no nível espiritual. Por isso que é importante a gente não se conectar com o astral, não realizar trabalhos espirituais, tá? Porque tem muito lobo em pele de cordeiro enganando as pessoas. Infelizmente, tem isso, tá? Então vamos ficar atentos para não cair nessas armadilhas aí.